Olá, aluno do primeiro ano do ensino médio da Escola Profissional Monsenhor Melo. Pessoal do primeiro ano, que saudade, aquele abraço, aqui o professor Márcio Araújo. Pessoal, nessa nossa primeira videoaula, desse nosso retorno, então nós vamos aí para uma questão interessante, fazer essa nossa revisão. O que foi que nós vimos em sala de aula antes dessa quarentena? Então, pessoal, interessante, pessoal do primeiro ano, tá? Vocês estão aí do outro lado, o tio Márcio está aqui deste lado, né? Vamos ter as aulas, as chamadas videoaulas, mas também teremos as chamadas lives, Teremos aula ao vivo também transmitida, tá bom? Então, aquele abraço, saudade de vocês do primeiro ano. Vamos tocar aqui uma revisão sobre o que nós vimos em sala de aula antes dessa pandemia, antes dessa quarentena, antes de nossas férias forçadas. Bem, pessoal, com relação a questões do primeiro ano do ensino médio, nós começamos o ano falando sobre a questão do espaço geográfico. Nós começamos o ano falando sobre como a geografia se tornou ciência, como essa questão do espaço geográfico é cobrado na prova do Enem e como essa questão da história da geografia é cobrada no vestibular da UVA. Tá bom? Veja bem, na nossa primeira aula, lá presencial, nós falamos que o espaço geográfico, ele está ao nosso redor. Vimos que dentro dessa questão do espaço geográfico, a análise que se faz é em relação às categorias, espaço geográfico, paisagem, território, lugar e região. Falamos que o espaço geográfico, hoje, chamado espaço atual, é o espaço meio técnico-científico informacional. Isso. Falamos também que a paisagem, é algo muito importante nas categorias da geografia. Que a paisagem é aquilo que os olhos veem. Outro ponto que eu quero relembrar com vocês é a questão do território, mais uma categoria da geografia. Falamos que até a questão do território, hoje, a discussão nas grandes faculdades, nos vestibulares, em relação à territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Tio Márcio, lembre para nós. Pessoal, territorialização é quando a humanidade, o ser humano, as civilizações ocupam um território. É a chamada territorialização. Quando a população, na humanidade, nas civilizações, por alguma forma, é obrigada a sair daquele território, nós chamamos de desterritorialização. Como que aconteceu e vem acontecendo nos últimos 9 anos na Síria, inclusive foi questão do Enem, os sírios terem que forçadamente deixar o seu país devido ao conflito que o país sofre nos últimos 9 anos. Foi uma desterritorialização forçada. O maior número de refugiados sírios no mundo, ou de refugiados no mundo, são sírios, que é a chamada desterritorialização. Professor, e a reterritorialização? Pessoal, a reterritorialização é o retorno ao território. Pode ser que daqui a alguns anos, e assim a gente espera, com o fim do conflito na Síria, esse povo sírio, que hoje está disperso no mundo, irá retornar a seu país. Seria uma reterritorialização do seu espaço. Tenha muito cuidado, viu? Isso é uma questão da gente estar aqui revisando um pouco sobre espaço geográfico. Pessoal, outro tema importante que está sendo relembrado por nós é a questão da história da geografia. Vocês do primeiro ano fiquem atentos. A geografia se tornou ciência no século XIX na Alemanha. Nós vimos isso. Nós vimos também que a primeira escola de geografia foi na Alemanha também, que é a chamada escola Hatzeliana, ou a escola do Hatzel, que é a chamada escola determinista, em que o homem é determinado pelo meio. Tá bom? Logo em seguida, surgia na França a escola possibilista, que é a escola do Laplace, que diz que o homem tem a possibilidade de mudar o meio. Isso tudo no final do século XIX, início do século XX. Pessoal, primeiro ano, pensar a geografia começou nessa questão de organização de espaço, dominação dos espaços, ainda na Alemanha lá do século XIX.
E aí as escolas foram evoluindo, determinismo, possibilismo, escola regional, nova geografia, até que em 1970 surge a chamada geografia crítica. Surgiu na Europa, é a chamada geografia que nós vivemos hoje, essa geografia interpretativa, analítica, tá bom? E essa geografia crítica chegou ao Brasil em 1978 pela Universidade Federal do Ceará, pela UFC, né? E assim, um dos grandes pensadores dessa geografia crítica mundial é um brasileiro, né? Que é o professor Milton Santos. Foi o maior pensador dessa geografia crítica mundial, né? Com vários conceitos que a gente acabou de ver anteriormente: espaço, paisagem, território, lugar, região. Muito difundido pelo professor Milton Santos. Bem, pessoal do primeiro ano, o ponto que a gente começa a relembrar aqui com vocês é a questão que envolve um pouco da cartografia, que a gente trabalhou em sala de aula, muito importante para o Enem, para o vestibular da UVA. Nós vimos lá, pessoal, que na cartografia existem algumas representações cartográficas muito importantes, né? A cartografia elabora, confecciona mapa, mostra representações e projeções. Então, em relação às representações cartográficas, eu gostaria de trabalhar com vocês o seguinte, né? Mapa é uma representação cartográfica, né? A planta é uma representação cartográfica, não é isso? Bloco diagrama é uma representação cartográfica, o croquis é uma representação cartográfica e, mais recentemente, a anamorfose, que também é uma representação cartográfica. Aqui do meu lado vai aparecer um modelo de anamorfose, tá? Professor, a anamorfose é uma representação da cartografia? Isso. Por quê? A anamorfose, ela, na verdade, é um tipo de representação sobre um mapa com dados, né, de um determinado tema que são coletados e ali, né, inseridos. Por isso que o mapa ele perde a forma, né? Então ele é anamorfose. Nas últimas provas de Enem, a anamorfose tem sido cobrada em prova, tá bom? Fique ligado. Outro ponto, pessoal, da gente estar também trabalhando e relembrando aqui dentro da cartografia, questão das projeções cartográficas. As projeções cartográficas, isso mesmo, cartografia, projeção cartográfica, tá bom? E essa questão das projeções cartográficas, pessoal, envolvem, né, elementos muito interessantes, muito importantes, tá? Então nós temos 3 projeções cartográficas, vai aparecer aqui do lado, tá? Projeção cilíndrica, projeção cônica, tá bom? E a projeção azimutal. Nós vimos isso em sala de aula. Vimos que a projeção cilíndrica do Robson, Mercator, Peter, que é uma das mais usadas no mundo, a projeção cônica e a projeção azimutal, né, chamada projeção plana polar, tá bom? Que é, inclusive, que é usado na bandeira da ONU. Bom? Bem, pessoal, ainda em cartografia nós chegamos a analisarmos a questão da escala, grandeza de escala, não é isso? Falamos também sobre essas questões que envolvem, né, o cálculo cartográfico, beleza, né? Tudo isso foi visto por nós aí na cartografia. Segue ainda a cartografia, pessoal, agora falando sobre fusos horários, né? Pessoal, os fusos horários. Vamos analisar, né? O Brasil é um país que hoje tem seus 4 fusos horários, né? O Brasil é um país bastante extenso longitudinalmente, que é leste-oeste. Como ele é muito extenso longitudinalmente, ele tem 4 fusos horários, tá? O primeiro fuso horário é o fuso horário do Atlântico, né? Onde estão as ilhas Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz, os penedos de São Pedro e São Paulo. Bem, depois começa o primeiro fuso horário continental, que é o fuso horário oficial do país, né? Onde estão a grande maioria das unidades da federação, os estados. Depois vem o terceiro fuso horário brasileiro, que é o fuso horário da Amazônia. Isso? E, por último, quarto fuso horário brasileiro, é o fuso horário do Acre, né, que pega uma pequena parte também do estado do Amazonas. Bom, pessoal, o Brasil tem
4 fusos horários. Ponto que a gente esteve aqui relembrando em sala de aula, e eu vou relembrar aqui, é que o Brasil, pode dizer assim, o ano 2019, 2020, nós tivemos o fim do horário de verão. É bom lembrar, pessoal, o horário de verão, que era praticado do mês de outubro ao mês de fevereiro, ele tinha o objetivo de economizar eletricidade. Só que nos últimos anos, já que o objetivo de você adiantar o relógio em 1 hora era economizar eletricidade, isso não vinha ocorrendo. Por isso o governo federal, sabiamente, resolve extinguir o horário de verão a partir de 2019, 2020. Então fique atento, ponto importante para as nossas provas futuras. Bem, pessoal, um outro tema que eu vou começar a discutir com vocês é sobre questões da endogênese, questões que envolvem a evolução do planeta Terra, geofísica. Pessoal, o planeta Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos, e a chamada terraformação, os geofísicos, a partir da utilização do carbono 14, conseguem determinar, usando reação nuclear sobre carbono 14 sobre determinado tipo de rochas, conseguem determinar a idade geológica dos materiais. Então, lógico, o planeta Terra vem passando por muitas mudanças, transformações intensas. Costumamos entender, pessoal, que ao longo desses 4,6 bilhões de anos, a Terra teve 4 grandes éons que são idades da Terra. Vai aparecer aqui do lado para vocês um pouco dessa história da Terra. E ao longo desses 4,6 bilhões de anos, é interessante a gente estar lembrando que ao longo desses 4,6 bilhões de anos, nós temos o éon mais antigo, que é o Adiano. Logo depois veio o éon Arqueano, depois o éon Proterozoico e finalmente o éon Fanerozoico, que é o éon que nós vivemos hoje. Então, ao longo desses bilhões de anos, os chamados éons geológicos, que são, lógico, classificados pelo ser humano, mostram as mudanças no planeta Terra. Pessoal, outro ponto que a gente observa dentro dessa revisão de geofísica é como o planeta sofreu grandes mutações que são cobradas em prova. Uma delas é a chamada teoria da Pangeia, há 220 milhões de anos. Vai aparecer aqui, pessoal, a Pangeia. Olha aí, a Pangeia é uma grande teoria do professor Alfred Wegener, que lá no início do século XX falou que um dia os continentes estiveram todos unidos em uma única massa de terra que ele chamou Pangeia, ou seja, toda a Terra. E que ao redor dessa toda a Terra existia a Pantalassa, ou seja, toda a água. Essa teoria de que os continentes um dia estiveram unidos e que começaram a se fragmentar há 220 milhões de anos foi confirmada pela tectônica de placas nos anos 60, quando o homem começou suas iniciativas para ir à Lua, construção de satélites. Aí ele começou a ter imagens orbitais da Terra e pôde ver que realmente os continentes, havia uma certa lógica de encaixe entre os continentes. E aí a famosa teoria da Pangeia é confirmada na tectônica de placas, que é dos anos 60. Então, assim, para a gente estar relembrando. Pessoal, o certo é que essas placas tectônicas, elas se deslocam sobre o manto da Terra, que é fluido, e esses movimentos, eles são convergente, colisão, construção de cadeias de montanhas, como no caso da Cordilheira dos Andes, que aparece aqui, divergência tectônica, que é a separação de placas, que provoca o alargamento do leito oceânico, e como no caso separou a África da América, que atento, divergência, e os movimentos tangenciais transformantes, que passam lateralmente um pelo outro. Então, os 3 movimentos tectônicos horizontais, tá bom? Muito bem, pessoal, vai aparecer aqui para vocês os 3 movimentos, convergente, divergente, tangencial, tá bom? Bem, pessoal,
Ainda falando sobre esses fatores, né, da geofísica, vou deixar um videozinho aqui pequenininho para a gente assistir, tá bom? Olha lá o vídeo, ó, o videozinho. A teoria da tectônica de placas foi elaborada em meados do século XX a partir de informações obtidas por meio do mapeamento do assoalho marinho. Segundo a teoria, a litosfera é constituída de uma série de placas que se movem sobre uma camada superior do manto terrestre, a astenosfera. Nas dorsais meso-oceânicas, que separam as placas tectônicas, existem rifts, estruturas tectônicas por meio das quais o material vulcânico atinge a litosfera e se agrega à crosta. Esses movimentos se devem às correntes de convecção na astenosfera, que levam para cima o magma proveniente do manto. A atividade vulcânica pode originar ilhas nos oceanos, como ocorreu com o Havaí, por exemplo, ou vulcões nos continentes, como no caso do Yellowstone, nos Estados Unidos. As placas podem se chocar, separar-se ou deslizar umas nas outras. Quando duas placas oceânicas se chocam, uma delas pode ser forçada a mergulhar sob a outra, causando o fenômeno da subducção, que acarreta a formação de um arco de ilhas. O Japão é um exemplo de arco insular resultante da subducção de placas tectônicas. O choque de uma placa oceânica com uma placa continental pode originar cordilheiras na borda do continente e provocar a subducção da placa oceânica. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, é uma longa cadeia de montanhas formada pelo choque entre uma placa continental, a sul-americana, e uma placa oceânica, a de Nazca. A teoria da tectônica de placas teve como um de seus alicerces a teoria da deriva continental, formulada em 1912 pelo geólogo alemão Alfred Wegener. De acordo com a teoria da deriva continental, a Pangeia começou a se fragmentar por volta de 240 milhões de anos atrás. Essa única massa continental dividiu-se em partes que foram se separando ao longo de milhões de anos. Assim, surgiram os continentes tais quais os conhecemos hoje. Os deslocamentos das placas, ocasionados pela energia do interior da Terra, continuam acontecendo nos dias atuais. Olá, turma, retornando, assistiram o vídeo, né? Legal. Pessoal, viram lá como é que a tectônica se propaga. Outro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é a questão dos espaços geológicos de resistência. Os terrenos cristalinos, que são muito resistentes, e os terrenos sedimentares, que são menos resistentes. Os cristalinos, que são antigos, que são impermeáveis, que não absorvem água. E os terrenos, pessoal, que são sedimentares, que são recentes, né? Que são permeáveis, são menos resistentes. Normalmente, quando você fala sobre terrenos cristalinos, você entende que o terreno realmente tem essas características, é antigo, resistente, impermeável. Mas quando você fala sobre os terrenos sedimentares, você deve entender que esses terrenos sedimentares são terrenos jovens, de baixa resistência, que absorvem água. Pessoal, no Brasil, a maior parte dos terrenos são sedimentares, entendeu? E por serem sedimentares, absorvem muita água para o subsolo. Por isso, pessoal, no Brasil, é interessante a gente estar relembrando, por isso no Brasil nós temos importantes aquíferos, como é o caso do aquífero Guarani e do Grande Amazônia, o Alter do Chão, que são dois grandes aquíferos, inclusive com o Grande Amazônia ultrapassando em tamanho o aquífero Guarani. Nós vamos ver isso também num pequeno vídeo que vai aparecer para nós, tá bom? Aproximadamente 75% da superfície da Terra é coberta por água. Os 25 restantes correspondem aos continentes.
Considerando toda a água do planeta, 97,2% correspondem às águas salgadas e apenas 2,8% são de água doce. Se colocássemos toda essa água doce num garrafão de 20 litros, 13,8 litros seriam as geleiras e glaciares, água de difícil acesso. As águas subterrâneas representariam 5,9 litros, também de difícil acesso. Os rios e lagos representariam 52 mililitros, a quinta parte de um copo d'água. Esta é a porção de água doce acessível para a humanidade. Imagine uma quantidade de água capaz de abastecer toda a população do planeta por 250 anos, pois essa reserva existe e está localizada na Amazônia brasileira, lá embaixo da terra. Até 2 anos atrás, o aquífero descoberto aqui na região era conhecido como Alter do Chão, mas em 2013, novos estudos feitos por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, a UFPA, constataram que a área é bem maior. Então o aquífero passou a ser denominado de Sistema Aquífero Grande Amazônia, o SAGA. Segundo a pesquisa, o aquífero se estende por 1.300.000 km², no subsolo dos estados do Acre, Amazonas, parte de Roraima, parte de Rondônia, além de Pará e Amapá. E possui uma reserva estimada em 162.520 km³ de água. Por isso já é considerado o maior aquífero que se tem conhecimento no planeta, superando o aquífero Guarani. Um tempo em que os dinossauros habitavam a Terra e os desertos arenosos da era Mesozoica cobriam a região. No tempo em que a América do Sul formava com a África um só continente. A América do Sul se separa da África. Pelas fissuras do chão sobe a lava basáltica, soterrando as camadas arenosas. A lava endurece e forma as rochas basálticas. O clima se modifica e uma forte glaciação ocorre na região. Segue-se um degelo, que provoca a erosão das rochas e o afloramento das camadas arenosas. A água se infiltra e se acumula debaixo do basalto. Outros milhões de anos se passaram. No conjunto de camadas arenosas e rochas fraturadas do basalto, a água se renova, formando o sistema Aquífero Guarani. Simplesmente um dos maiores reservatórios subterrâneos de água do planeta. O aquífero é um recurso subterrâneo que tem uma importância muito grande. Não se trata de pensar a rocha e a água de maneiras separadas. No aquífero, rocha e água constituem um mesmo corpo, onde a água está armazenada nos pequenos poros entre os grãos minerais da rocha ou entre as fraturas. O Guarani é um aquífero transfronteiriço, localizado na região da Bacia Geológica do Paraná, no sudeste da América do Sul, abrangendo áreas da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Sua superfície total é estimada em 1.190.000 km², assim dividida. 225.000 km² na Argentina, 850.000 km² no Brasil, 70.000 km² no Paraguai e 45.000 km² no Uruguai. A água do aquífero Guarani, infiltrada na rocha de arenito, representa aproximadamente 37.000 km³ de reserva de água de distintas qualidades, ou seja, 37 trilhões de metros cúbicos correspondentes a um lago do tamanho do Uruguai, com 200 metros de profundidade. O aquífero se reabastece com a água das chuvas, que penetra nas fissuras das rochas e nas áreas de afloramento, numa quantidade de cerca de 80 km³ de recarga por ano, que é o volume de água que poderia ser utilizada constantemente. Em algumas regiões, existe conexão entre as águas superficiais e as águas subterrâneas. Estas contribuem para formar rios, lagos e áreas úmidas. Em outros casos, são as águas superficiais que alimentam o aquífero. Porém, ocorrem áreas
onde as águas se encontram confinadas sob o basalto e são atingidas por meio de poços. Também ocorrem bolsões isolados. Nestes bolsões, o recurso subterrâneo não é renovável. O aquífero Guarani tem um imenso potencial para suprimento de água potável a toda a população localizada em sua área de influência. As águas do aquífero podem ser encontradas em profundidades que variam de 50 a 1.500 metros. Em algumas regiões, a pressão natural faz com que a água surja sem necessidade de bombeamento, podendo alcançar vazões de 300 litros por segundo. Um poço de elevadas vazões como este e boa qualidade de água poderia suprir as necessidades de água potável de até 60 mil pessoas, ou um povoado de 4 mil habitantes, considerando todas as necessidades econômicas que dependem da água, como a indústria e a irrigação. As temperaturas no aquífero variam entre 33 e 65 graus centígrados. São águas termais que oferecem possibilidade para diversas aplicações geotérmicas e para o turismo termal. Imagine que ele equivale a 20 mil sistemas Cantareiras cheios. A maior parte desse sistema está coberta por basalto, essa rocha escura, muito resistente e praticamente impermeável. É, na verdade, o endurecimento de lava vulcânica derramada há milhões de anos. Debaixo tem outra formação, o arenito, areia compactada, e é lá que está a água. Por causa do basalto, ela não evapora e está livre de contaminações. Quer dizer que o aquífero não é um imenso vazio embaixo da terra cheio de água. Muito pelo contrário, ela é a água mais a rocha. A profundidade do arenito no solo varia muito de região para região. Pode estar a centenas de metros ou até emergir da terra, criando cenários fantásticos. Nós vamos percorrer os caminhos do Guarani. Estamos na Gruta de Itambé, no município de Altinópolis. Aqui acontece o afloramento do Guarani. É onde ele está acima da superfície. Toda essa caverna é feita de arenito. E a água brota, pura e cristalina, de uma imensidão escura e misteriosa. Em nenhum outro lugar ela é tão farta. Tirando as geleiras, 1/5 da água doce existente no mundo está na Amazônia. Parece muito, mas os rios e lagos daqui concentram só a parte visível desse tesouro. Debaixo da terra existem lagos gigantes de água potável, chamados aquíferos. Até agora, o maior do planeta era o Guarani, que se espalha pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Mas um grupo de pesquisadores acaba de revelar que o aquífero Alter do Chão, que se estende pelo Amazonas, Pará e Amapá, é quase 2 vezes maior. Isso representa um volume de água de 86 mil quilômetros cúbicos. Se a gente comparar com o aquífero Guarani, por exemplo, ele tem em torno de 45 mil quilômetros cúbicos. A maior parte do aquífero Guarani, no sul do Brasil, está debaixo de rocha. Já o aquífero na Amazônia tem terreno arenoso. Quando a chuva cai, penetra com facilidade no solo. A areia faz uma espécie de filtro natural. A água do reservatório subterrâneo chega então limpa, boa para beber. Perfurar o chão de areia é fácil e barato. O poço nem precisa de estação de tratamento químico. O aquífero Alter do Chão é uma reserva estratégica. Daria para abastecer toda a população do mundo 300 ou 400 anos. Ele já tinha o maior volume de água do mundo e há pouco tempo desbancou o Nilo na África como o mais longo. Agora esse campeão mundial ganhou um rival à altura, que também é brasileiro. O Rans é um rio subterrâneo de 6 mil quilômetros de extensão, que corre embaixo do rio Amazonas, a uma profundidade de 4 mil metros. Os dois cursos d'água têm o mesmo sentido. Na superfície, a água está na calha do rio. Nas profundezas, a água penetra o solo e segue para o mar. Para entender a força das águas desse gigante subterrâneo, os pesquisadores calculam que a vazão dele, o volume de água que corre, é de 3 milhões de litros por segundo.
fluxo maior que o do rio São Francisco, no Nordeste, por onde passam 2.800.000 litros por segundo. O rio subterrâneo recebeu o nome de um dos responsáveis pela descoberta, o professor Valia Hansa. Muito bem, pessoal, do primeiro ano, vocês viram hoje na nossa aula uma rápida revisão sobre os temas principais que nós já trabalhamos em sala de aula. Durante a semana nós vamos estar entrando com aula, né, já com as chamadas aulas online, vocês vão poder realmente estar ao vivo com o professor. Mas isso é uma revisão, uma videoaula de revisão. Pessoal do primeiro ano, aquele abraço, estamos juntos!